partiu dali, né? Mas aquela pessoa que não queria comprar, comprava roupa, não queria comprar joia, mas falava, mas acho que fulano pode querer. Então começa, é o networking que a gente fala hoje. Network. E assim, e lembrando de tudo isso, que para que meu pai pudesse fazer isso e que a gente pudesse trabalhar com ele, tinha minha mãe em casa que estava dando todo o suporte. Então, sem ela, a gente não conseguiria fazer nada disso. Sem ela, meu pai não faria nada disso. Então conseguiu. E o melhor, né? Ou o pior, sem salário. Sem salário. A minha mãe trabalhou a vida inteira, sábado, domingo. Não tinha salário. Sim. Sábado, domingo a gente estava assistindo Domingo no Parque, com o Silvio Santos lá, vendo as cobrinhas pulando. Cobrinha pulando, a florzinha que saía ali. E a mãe estava lá, fazendo comida lá. Exatamente. É um trabalho incessante. E então, assim, depois com o tempo, aí nós começamos a ser empreendedores com isso. Então, meu pai vendia ouro e eu e meu irmão, a gente comprava prata e folheado em São Paulo, trazia e vendia aqui. Então a gente começou também a ter noção de como fazer negócio, etc. Diversificou isso tudo o mais estudando. Caro e o mais barato. Isso. Atender dois públicos. Exatamente. Então e isso tudo estudando ainda, né? E aí quando eu fui para o NPOR, para o serviço militar, e em seguida já ingressei na polícia, então já não trabalhava mais com meu pai. O meu irmão continuou trabalhando com meu pai mais um ano e em seguida também foi para a academia. Então ele já entrou na academia também. E aí ele perdeu os 2 ajudantes. Restou meu irmão mais novo, mas que não teve a mesma oportunidade que a gente teve. Então teve essa luta diária, essas experiências que nós fomos tendo. Então isso também ajudou muito naquilo que eu posso dizer que eu tenho hoje de experiência acumulada. E facilitou muito, por incrível que pareça, inclusive no trabalho que eu desempenho hoje. Pô, mas como assim? Por exemplo, em saber valorizar todas aquelas pessoas que são integrantes ou que de alguma forma fazem parte da comunicação do governo, que sejam os veículos, alguma coisa, seja grande, seja pequena, a noção de que todos merecem muito respeito. Todos têm que ser respeitados, porque todos são cidadãos brasileiros, são pessoas dignas e que pagam seus impostos e, portanto, esperam um país melhor daqueles que atendem pela designação de servidor público. Então, essa é uma obrigação que a gente tem, é uma obrigação moral. Trabalhar bem no serviço público é uma obrigação moral do tamanho da missão que se tem perante a sociedade, perante a pátria. Quando você compreende que está no serviço público e prestar um serviço tão bom quanto o privado, isso é muito louvável. Sim. Né? Porque às vezes você pensa, estou aqui, eu sou servidor público, meu salário vai cair no final do mês, faça chuva ou faça sol, eu não vou atender essa pessoa do jeito que merece ser atendido, né? Eu uso o único mandamento que Jesus deixou, amar o teu próximo como a si mesmo. Então, se você não quer que o teu próximo fazer alguma coisa seja feita com você, não faça com o seu próximo, né? Então, às vezes você chega numa repartição pública com um monte de documento, o cara mal olha na sua cara e ele já vai caçando alguma falha ali para não receber teu documento, não protocolar ali o seu processo e te devolver o seu processo. Então, quando a gente vê na parte privada, quando a gente vê na parte pública, né, alguns funcionários públicos ainda deixam a desejar bastante. Minha esposa é servidora pública, eu sempre falo com ela, atenda com excelência onde você estiver atendendo, ou no serviço público, ou no serviço privado, atenda com excelência. Isso que você falou, todos merecem o respeito, né? Todos merecem ser tratados bem. E aquele dia que seu pai chegou lá na Câmara, no Senado, para trabalhar. Sim. Ele foi lá oferecer o produto dele porque pessoas que estavam ali, trabalhavam ali, tinham interesse. E alguém não foi bacana com ele, né? Humilhou ele lá, ofendeu ele de alguma forma. Então, existe pessoas que compreendem isso e pessoas que não compreendem. Às vezes, é melhor você estar dentro do serviço público, mas com esse atendimento de excelência, que você veio percorrendo toda a sua trajetória.
por dentro da polícia, por onde você passou, você hoje está no governo federal, né? Tá aqui de terno e gravata. Já não tá mais aqui de farda, né? Sim. Então você passou por uma história lá na... A farda tá aqui já. Na polícia. Já isso, tá aqui. Passou por uma história lá na polícia fardado, botou um terno, não deixou de ser mais e não deixou de ser menos. Em nenhum lugar que você passou. Eu costumo dizer assim com relação a isso, né? Em todos os lugares você vai encontrar pessoas boas e pessoas não tão boas. Eu digo o seguinte, o nosso serviço público, nós temos servidores de muito boa qualidade. E existem aqueles que pisam na bola, mas isso existe em qualquer lugar. Sim. A gente deve, é lógico, primar sempre, os dirigentes dos órgãos devem estar atentos para isso, de modo a garantir que a conduta de todos os servidores seja como a da maioria deles, que é uma ótima conduta. Porque senão já tinha acabado o Brasil. Então nós devemos muito também aos servidores públicos. Eu posso atestar que 99,9% são pessoas que querem fazer o bem, que querem atuar. Muitas vezes existem travas que não são do servidor público, mas da própria legislação. É só olhar o que o governo Bolsonaro fez de desburocratização. Sim. Quantos decretos foram revogados que eram a pura burocracia. Então, às vezes, a gente confunde o conjunto de leis, o conjunto burocrático com o servidor. E aí é uma injustiça. Então, eu posso falar sem medo de errar, 99,9% dos nossos servidores são pessoas de altíssima qualidade, são pessoas do bem. E é lógico, existem aqueles errados e para quem está errado existe a punição. Ou seja, se ele não é digno de executar o serviço público, de atender o cidadão, né? Então existe também na legislação as formas de se punir, de se disciplinar isso. Então assim, trazendo bem isso, né? Por conviver, as pessoas muitas vezes querem um direcionamento, querem atuar para fazer o bem. Agora muitas vezes estão presos nas amarras ali da burocracia e que o caminho certo é esse, é desburocratizar. Facilitar, como a expressão que o presidente usa, tirar o Estado do cangote do empreendedor, de quem quer gerar emprego. Isso tem sido feito. Então, e aí dentro dessa minha trajetória, é interessante, né, que na nossa vida, e permitam-me aqui fazer algumas citações bíblicas, né, mas chega um momento em que homem e mulher deixam a sua casa, a casa dos pais, para formar a sua família mesmo, para serem uma só carne. E aí entra nessa fase da minha vida a minha esposa, né? Então, é uma mulher que realmente me edificou como pessoa, né? Como você sai de uma academia, você acha que é o super-herói, etc. E a esposa, a mulher, ela vem mostrar que, peraí, a vida não é bem por aí não. Então, aí muitas vezes o homem fala, poxa, a mulher que fica controlando o marido, talvez a melhor coisa que tenha acontecido foi justamente ter uma esposa para te ajudar a balizar o seu caminho. Sim. Certamente ela não quer você pior, ela quer você melhor. Com certeza. Para que os dois juntos sejam melhores e possam passar para os seus filhos o que tem de melhor. Né? Então, de fato é para os pais um orgulho, né, ver os filhos, o desenvolvimento dos filhos, o crescimento deles, a vida deles tomando forma. Agora isso tem que ser fruto justamente dessa conciliação de vontades, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim. Hoje para os meus filhos eu falo, olha, a sua mãe. Então o pai é mais tosco, o pai tinha ali o jeito de educar e a mãe sempre vai amaciando a gente também para que a gente tenha mais cuidado com eles, né? Saiba como lidar. O pai pensa muito, e no nosso caso somos 3 meninos, então você pensa muito, cara, você tem que estar ali, você que vai, a cabeça da sua casa, que vai ter que pegar e tomar a frente, que vai enfrentar os perigos, que tem que estar pronto para defender sua esposa, para os seus filhos, é você. Então você não pode se dar o luxo de não enfrentar as situações. Então o homem prepara para enfrentar e a mãe já prepara para, calma, não é bem assim, você tem que ter o cuidado e tal. Então assim, essa complementação é muito interessante. Você teve vontade de ter uma filha mulher? Ainda tem ali de ter, a fábrica não está fechada. Ah, é? Mas é lógico, eu já vou fazer 50 anos, então mais difícil. Mas eu espero que venha uma netinha. Tem vontade porque os meninos, eles ficam muito mais apegados à mãe, né? E a filha,
A netinha, ela vem pro pai, pro avô, né? Tem um carinho especial. Isso é muito bonito, né? É muito legal de ver como isso acontece na nossa natureza.